Bom, pessoal, agora vamos passar algumas dicas aqui a respeito dessa transmissão. A 62TE é uma transmissão utilizada na Journey, na Fremont, 6 marchas, né? 6 marchas, e ela pode assim ter algumas variações, mas em relação a, por exemplo, se você tiver um carro com outro peso, carroceria, por exemplo, ela também sai na Tony Country. Então pode ser que tenha alguma variação de software gerenciando, porque ele é um câmbio muito forte. Normalmente quando a gente tem uma mudança muito grande de peso e potência, às vezes muda alguns componentes internos na caixa. Não é o caso dessa. Aquele reparador que ainda não teve a oportunidade de abrir essa caixa, quando você abrir, você vai ver que ele tem muitos componentes, uma estratégia muito robusta. Esse é o termo que eu queria dividir com vocês. É um câmbio excelente, com suas particularidades, como todos têm, né? O ponto principal dele, na minha visão, é esse bloquinho de solenoides. Ele tem um corpo de válvula principal e esse bloco vai parafusado no corpo. Então, ele tem dado muito problema, muitas vezes tem que substituir ele completo. Mesmo que no jogo de junta, o overhaul, venha aqui o filtro, alguma parte que você pode abrir e fazer limpeza, mas muito cuidado, fique atento. E outra, esse câmbio, ele vai gerar um código P1745. Normalmente ele gera esse código quando ele apresenta um defeito, que ele, na descrição do código, vai falar sobre pressão alta por muito tempo. Qualquer descrição desse tipo. Muito tempo a pressão está alta no sistema. Ela tem uma estratégia mais ou menos assim. Quando você para no farol, mesmo que ele está engatado em drive, então o módulo está o tempo todo monitorando a pressão de linha. Então ele vai fazer o quê? Como você não precisa daquela pressão toda aplicada, porque o carro na verdade não está tracionando, ele baixa a pressão de linha. Ele vai lá de 60 PSI, ele joga em 20. Então rouba menos potência do motor. Então o módulo consegue perceber, por ele ter essa estratégia, ele consegue perceber se caso a pressão ficar muito tempo alta. Só que aí, nem sempre o defeito provém do mesmo lugar. Então já aconteceu comigo, inclusive era uma Journey, e ela não era nada do que a gente fez, por incrível que pareça, era o módulo. Então fique atento. O aparelho diagnóstico genérico conversa com esses carros, mas seria melhor usar o aparelho original, né? Uma resposta mais assim, um diagnóstico mais assertivo. Muito bem, nós temos aqui o kit de pistões, ele tem bastante pistão, como eu falei, bastante elemento, robusto inclusive. Fora o bloco de solenoides, temos solenoides avulsas que a gente troca também no corpo, sensores de entrada, saída. Uma dica que eu quero falar para vocês, muito importante. Hoje, quando a gente precisa de peças como essas aqui, ó, conjunto planetário, algum tipo de cubo de embreagem, alguma coisa que a gente chama de hard parts, peças rígidas, né? Peça de metal mesmo, o que a gente costuma fazer? Acaba tendo que cair na situação de pegar um câmbio usado, um câmbio que você vai tirar uma peça, e isso acaba dando um problema, porque você às vezes gasta dinheiro, então nunca deixe, primeiramente, de fazer a cotação. Porque às vezes a pessoa fala assim, poxa vida, será que eu vou encontrar essa peça no mercado? Sim, faça a cotação. E às vezes é mais barato, por incrível que pareça. Você consegue comprar a peça original, mesmo que seja num distribuidor, mas é a peça que vai te atender da maneira devida. Então não tenha na primeira mentalidade, eu vou comprar um câmbio, vou pegar uma coisa usada. Uma que incentiva o roubo, porque queira ou não, nosso país infelizmente tem esse problema. Muito bem, aqui nós temos os kits de composite, o aço, que deve ser sempre avaliado também, o aço é sujeito à avaliação. E para finalizar aqui a dica que eu queria dar para vocês, esse carro, para você substituir o filtro dele, ele não tem bujão de esgotamento no cárter. Então você tem que tomar um cuidado. Às vezes muitos reparadores chegam lá embaixo do carro e falam, como é que eu vou esgotar o óleo? Então já tem alguns veículos que ele trabalha com essa linha. Então é obrigado, mas isso é para forçar o reparador a trocar o filtro. Isso é interessante, mas aquele macete, você solta todos os parafusos do cárter, deixa 2 de um lado, vai descolando devagarinho, porque se você tirar, vai cair todo o óleo, né? Toma um banho de óleo lá na oficina. Mas é tranquilo, beleza? Fiquem atentos. Bom, essa é a dica que a gente queria dar. Tem muita coisa para falar desse câmbio, das estratégias e tudo, mas até uma próxima.